Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Guilherme, estou com os companheiros Gabriel, Jonathan e atrás das câmeras o Altair. A gente vai apresentar para vocês nossa matéria de corrosão e proteção de materiais. Nós somos estudantes de Engenharia Química da Universidade Oeste Paulista, UniOeste, e a gente quer apresentar para vocês o nosso projeto, que seria as oxidorreduções que acontecem nos metais presentes no nosso dia a dia, que seria o ferro. Aqui está em forma de palha de aço, ele está mais abertinho desse jeito para uma maior superfície de contato e acelerar a nossa reação. Aqui, cobre em formas de tubinhos cortados, tá bom? Cobre. E o alumínio, nosso lacrezinho de Coca-Cola. Aqui nós temos as soluções, que seria sulfato de cobre, nitrato de prata e cloreto de estanho. Nós temos 9 baterias de extrações, cada uma delas vai ser uma reação diferente, vai acontecer ou mais rápido ou mais devagar, e eu vou pedir para o meu companheiro Gabriel colocar os nossos metais. Aqui ele está colocando alumínio no cloreto de estanho, alumínio no nitrato de prata e alumínio no sulfato de cobre. Assim a gente vai repetir o cobre no cloreto de estanho, nitrato de prata e sulfato de cobre. Pode botar. Bom, gente, então como o Gui estava falando, as reações estão acontecendo aqui agora, né? Pode filmar aqui. Algumas vão oxidar, né? No caso aqui a maioria vai estar oxidando, e algumas elas não vão oxidar. As que vão oxidar, que a gente chama do fenômeno de corrosão, está acontecendo reações do tipo redox, ou seja, um elemento está perdendo elétrons, né? Um metal está perdendo elétrons, enquanto o outro está ganhando. O que perde o elétron, a gente fala que ele está oxidando, ou seja, ele está passando da sua forma metálica para a solução. E o que está em solução, recebendo elétrons e para transformar na sua forma metálica, a gente fala que ele está reduzindo, certo? Para a gente entender qual elemento ele vai oxidar ou reduzir, a gente tem a tabela de potencial padrão de redução. Aqui a gente montou a tabela de forma simplificada, somente com os elementos que a gente está usando no experimento. A tabela ela foi elaborada com base no potencial padrão do hidrogênio, por isso ele é o nosso marco zero. Então a gente tem aqui os valores para a prata, que é 0,8, o cobre 2+, que é mais 34, o estanho 2+, mais 0,14, para o ferro 2+, menos 0,44 e para o alumínio 3+, menos 1,66. Para acontecer a nossa oxidorredução, o Jonathan apresentou as tabelas, mas tem um certo cálculo envolvido posteriormente, que seria esse: energia potencial da célula é igual à diferença da energia potencial do cátion menos o ânion. O que seria isso, Guilherme? A gente vai aplicar os nossos valores de cátion e de ânions, e se a energia potencial da célula for menor que zero ou é igual a zero, ela é não espontânea. Se ela for maior que zero, é uma reação espontânea, ou seja, a gente vai colocar o metal na nossa solução e depois de alguns minutos, dependendo de um certo período, ela vai acontecer sozinha. Bom, gente, passado então aqui um tempinho de reação, a gente consegue evidenciar melhor o fato da corrosão. Aqui ó, a gente tem o alumínio com o cloreto de estanho, a gente vê que formou uma crosta em volta da nossa lacre de alumínio. Com o cobre, a gente vê que não houve uma reação tão evidente, mas isso não significa que não houve reação. Às vezes ele é só muito sutil. Com a palha de ferro aqui e o estanho também não houve uma reação muito visível. Já na parte do nitrato de prata, com o alumínio a gente consegue ver que não reagiu tanto. Já com o cobre a gente consegue ver que formou uma crosta em volta do cobre. Como se fosse, e parece também como se ele tivesse cravejado. Fica bem bonita a reação. A solução inicialmente ela era incolor, né?
E a gente vê que ela ficou azulada por causa do cobre. Alguém consegue tirar pra gente mostrar a prata em volta do... Deixa eu dar um zoom. E agora a gente tem a palha de ferro com o nitrato de prata. A gente consegue ver que ele depositou também bem no fundo. A solução é incolor e ela ficou turva, né, amarronzada por conta da palha de ferro. Deixa eu filmar por cima. E aqui na parte do sulfato de cobre, a gente viu que o alumínio não está muito visível, mas não significa que não ocorreu uma reação, pode ter sido uma reação sutil. O cobre com o sulfato de cobre a gente vai ver que não reagiu, porque é o mesmo metal na sua solução. E a palha de ferro no sulfato de cobre a gente viu que reagiu também, que depositou bastante no fundo aqui. Bom, gente, aí aqui na lousa a gente escreveu as equações de cada semicélula. Aqui a gente tem as equações de redução e de oxidação com os seus respectivos potenciais. E aqui a equação de espontaneidade da reação. A gente vê aqui pelo valor que deu menos 0,48 que essa reação não é espontânea, ou seja, ela não ocorre de forma natural. Aqui já com o sulfato de cobre e o cobre metálico, como ele é o mesmo metal, o metal e a solução do mesmo metal, a gente sabe que não vai acontecer uma reação. E a gente pode evidenciar pela equação de espontaneidade, que deu nula. E já aqui no nitrato de prata com o cobre metálico, a gente evidencia pela equação que houve uma reação e ela é espontânea, porque dá um valor positivo. Bom, pessoal, esse foi a nossa breve apresentação sobre o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Essas foram nossas reações que a gente tentou pegar do nosso dia a dia, que a gente tem, alumínio, principalmente das latinhas, o cobre também que a gente tem, e a palha de aço. Espero que tenha ficado bem entendido da nossa parte e a parte de vocês. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.